Oi, gente. Terminei agora há pouco de assistir a participação de Flávio Dino, futuro ministro da Justiça do governo Lula, no programa Roda Viva. E vou trazer para vocês um resumo da participação dele, um resumo comentado com minha análise, meus comentários, né? Em duas partes, porque a participação dele foi longa. Então vou publicar a primeira parte agora de madrugada e a segunda parte vou deixar para publicar 9 ou 10 horas da manhã. Lá no dia seguinte, não é? Bem, e também vou fazer uma análise geral da participação do Flávio Dino. A Vera Magalhães, ela começou a entrevista perguntando a ele sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu fiz um vídeo no meu canal sobre essas duas decisões. Nós estamos falando da primeira decisão do Gilmar Mendes, de ter considerado que o Bolsa Família deve estar fora do teto de gastos, e a outra decisão, a decisão de considerar inconstitucional o orçamento secreto, formando a maioria de 6-5, embora o Flávio Dino lembre que a maioria para a publicidade do orçamento é muito maior do que 6-5, ou seja, embora na inconstitucionalidade tenha sido uma votação apertada no Supremo, na ideia de ter transparência, teve uma maioria muito mais folgada. O que o Flávio Dino disse diante disso foi meio óbvio. Ele disse que o Supremo Tribunal Federal acertou em cheio, né? Óbvio. E ele cita, inclusive, o jurista Norberto Bobbio e a importância da dimensão da publicidade dos gastos, da transparência, né? E eu fico muito feliz de ver o Flávio Dino citando o Norberto Bobbio, que é uma referência para mim. Eu estou aqui com um livro do Bobbio, já li vários livros do Bobbio, já utilizei textos e livros do Bobbio em meus trabalhos. Então, senador vitalício na Itália, um grande jurista, intelectual, não é? Escreveu o Dicionário Político de Norberto Bobbio, já utilizei várias vezes em trabalhos, recomendo, para as pessoas, não é? Ele foi questionado também sobre a lei do orçamento, né? E sobre essa dimensão do orçamento secreto e como o Congresso estava controlando muito o orçamento. E o que ele diz é que o Legislativo deve votar a lei orçamentária, mas não administra o orçamento da União. Então ele deixa claro ali que ele comemora a decisão do Supremo de considerar isso inconstitucional, e mais do que isso, entende que é um equívoco o Congresso ficar tentando buscar controlar o orçamento. É querer um poder que não lhe pertence na divisão dos poderes, né? Ele lembra, e essa é uma lembrança muito boa do Flávio Dino, que as ações, tanto a ação que tirou o Bolsa Família do teto de gastos, quanto a ação que transformou inconstitucional o orçamento secreto, eram ações que tramitavam antes do Lula ter sido vitorioso nas urnas. O que significa que tentar conectar a vitória do Lula, ou como se essa fosse uma decisão pró-Lula, é um equívoco. O Supremo Tribunal Federal fez uma decisão a favor do Brasil, a favor da transparência. E a favor, no caso do Bolsa Família, né, antigo Auxílio Brasil, a favor de retirar do Congresso uma chantagem jogando com a fome de milhões e a miséria de milhões de pessoas, que era isso que o Arthur Lira estava fazendo, né? Chantageando o novo governo para conseguir cargos, usando, olha, se você não colocar a gente, segundo a reportagem da UOL, né? A reportagem da UOL destacou isso, né? Ele lembra também que qualquer execução orçamentária tem que ter transparência, né? E ele depois foi questionado sobre o Petrolão, né? Lembraram dos escândalos de corrupção e tal. E ele também, essa foi uma constante do Flávio Dino ao longo da entrevista, ele fez sempre lembranças boas que as pessoas, quando falam desses assuntos, tendem a esquecer. Ele lembrou, por exemplo, que nos escândalos da Petrobras, muitos daqueles que cometeram crimes eram funcionários de carreira, não tinham sido indicados pelos governos petistas. Eram pessoas que estavam lá via concurso público. O que significa que o concurso público, embora importante, embora um instrumento que deve ser defendido, e ele falou sobre a importância de defender o funcionalismo público e os concursados, mas não significa que isso é um imunizante para a corrupção, porque muitos dos que cometeram crimes eram funcionários de carreira.
E aí ele garantiu que as instituições vão atuar e não vai ter vale tudo na corrupção, no combate à corrupção, fazendo uma clara referência ao Sérgio Moro, no seguinte sentido, de sim, vamos empoderar as instituições a combater a corrupção, mas nós não vamos estimular que as instituições cometam atos de corrupção, cometam atos ilícitos para combater a corrupção. Essa foi uma colocação muito importante do Flávio Dino. E comentando também sobre a lisura do processo legal, ele falou que é importante para a Polícia Federal acabar com o espetáculo das prisões e das investigações, esse caráter espetaculoso, né? Ele tem até uma frase que eu acho que vai acabar virando meme, né? Que juiz não vive de aplauso, né? E que essas instituições jurídicas, as instituições de repressão, não podem ser instituições que querem aparecer, que querem agradar multidões, porque aí acabam tendo um caráter político e os funcionários que atuam nisso acabam tendo uma dimensão política. É claro que ele estava criticando duramente o antigo ministro da Justiça, que ocupou a cadeira que ele vai ocupar a partir de janeiro, o juiz, ex-ministro Sérgio Moro, né? É óbvio que ele estava com alvo para cima do Sérgio Moro nisso. Ele enfatizou ao longo da entrevista várias vezes a importância da segurança digital, dos crimes digitais e falou que há necessidade de uma nova legislação nesse sentido. Inclusive, ele deixou claro que se há uma influência do Ministério da Justiça do ponto de vista político para produzir uma nova legislação, ela deve versar, ela deve tratar dos crimes digitais. E aí ele fala uma coisa muito importante, que grandes corporações privadas não podem sequestrar e ter mais poder do que os estados. E o que é que ele está se referindo aí? Ele está se referindo ao poder muito perigoso que corporações privadas, quando controlam as redes sociais, têm na influência do processo político, não é? E precisa haver uma legislação que iniba que essas corporações façam isso, para que a democracia possa existir sem uma influência perniciosa dessas corporações. Pensem, por exemplo, se uma corporação privada como o YouTube, né, ou uma outra rede social qualquer que vocês podem imaginar aí, resolvesse privilegiar vídeos que defendem uma determinada visão política, visão liberal, por exemplo, favorecendo, através do algoritmo, que esses vídeos fossem mais vistos e fossem vídeos com esse tipo de argumentação fossem mais vistos e fossem mais replicados. Ora, isso teria uma influência sobre a votação. Poderia decidir uma eleição. E é lógico que uma regulação e fiscalização disso é fundamental para que essas corporações, essas entidades privadas não tenham esse poder. Sobre o Capitólio, né, e sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, o Flávio Dino tem uma fala muito segura. Ele disse que a decisão recente nos Estados Unidos, que indica uma provável responsabilização dos que cometeram crimes nos atos antidemocráticos de lá, ilumina o que deve acontecer aqui, que justiça não é vingança, mas que sim, atos antidemocráticos devem ser investigados, que não se pode proclamar golpes, que é um risco à democracia e que esses que estão na frente dos quartéis pedindo golpe, cabe sim processo, cabe sim punição, não se deve tolerar ameaças claras à democracia. Né? É claro que nos atos antidemocráticos, ele não falou sobre isso, e aí eu insiro a minha opinião, o ideal é começar com aqueles que cometeram os crimes mais graves, em Brasília, queimando carros, ônibus, depredando delegacia, você começa aí, e aí você vai descendo a escada. E aí, quando chegar nesses, eles talvez já estejam intimidados o suficiente para perceber que esse tipo de comportamento não será tolerado. Agora, se insistirem, aí a eles deve ser aplicada a lei. Isso disse o Flávio Dino muito corretamente, né? Que a liberdade de expressão não inclui a liberdade de pedir um golpe militar, de querer suprimir a democracia, o processo democrático,
dizer que um presidente eleito não vai assumir e pedir para que as Forças Armadas interfiram nisso, não faz parte do processo democrático. Ele até brincou, se os bolsonaristas quiserem pedir interferência a alienígenas, isso eles podem fazer, né? Cai num certo delírio, como alguns, aliás, fizeram. Mas pedir às Forças Armadas, aí não. Até porque a história do Brasil coloca isso como um risco real. Sobre a posse, ele diz que estão cuidando, né? Sobre a lista tríplice, e é lembrado o exemplo do irmão do Dino, que foi preterido, né? 2 vezes, ganhou 2 vezes e não levou, né? E aí ele foi muito claro. Ele disse que a lista vai ser levada em conta, mas que não vai ser seguida necessariamente. Que a soberania popular vai predominar e que Lula e que ele tem autonomia da escolha do Procurador-Geral da República. Aí eu tenho uma interpretação. Eles têm a preocupação de escolher uma pessoa que tenha compromisso com a Constituição, que tenha compromisso com a democracia, mas também, vamos combinar, uma pessoa que não vai ser um inimigo. Eles vão investigar os possíveis procuradores gerais da República para não colocar nesse importante cargo um inimigo. Não precisa ser como o Aras, que era um engavetador do Bolsonaro, né? Um advogado do Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República. Mas também não vai colocar um inimigo num cargo tão importante, né? Essa é uma leitura minha, né? Mas ele faz até uma colocação dura sobre o Ministério Público, que ele diz que em muitos desses atos antidemocráticos, em muita coisa que está acontecendo, há uma omissão do Ministério Público, que não pode colocar tudo na conta do Aras, embora ele seja um crítico do Aras, né? Ele lembrou que teve vale tudo na eleição, no uso do dinheiro público, uso irregular, que isso tem que ser investigado, e vai permitir essas investigações, né? Isso daí vai ser investigado, coisas do governo Bolsonaro. E ele destacou que muita coisa do entulho bolsonarista nas leis, inclusive nas armas, e vai ser revogado. Vai ter o chamado revogaço de tudo isso, e que muito desse entulho vai desaparecer, não vai existir mais, né? Eu vou terminar essa primeira parte aqui do resumo e vou ter uma segunda parte logo na sequência, né? Mas antes de finalizar o vídeo, eu quero dizer que a segurança do Flávio Dino, a clareza, o conhecimento jurídico dele, todas essas dimensões da atuação dele, me fizeram pensar que ele pode ser um bom nome, já que ele é do PSB, do mesmo partido do Alckmin, que essa dobradinha PT-PSB pode ser reeditada daqui a 4 anos com Haddad candidato à presidência e o Flávio Dino como vice do Haddad. Eu estava pensando sobre isso ao longo da entrevista e gostei tanto da entrevista do Flávio Dino, e já era um nome que eu gostava, pensei no nome dele para vice do Lula, e acho que ele se coloca claramente como um potencial candidato a vice-presidente do Fernando Haddad daqui a 4 anos, né? Caso Haddad seja o candidato do PT. Acredito que o PT vai ter candidato. Acredito que colocar o Haddad na Fazenda foi justamente pensando nisso, e Flávio Dino me parece que seria um nome muito bom para vice. Gostaria que você comentasse isso, comentasse a entrevista do Flávio Dino e me dissesse nos comentários o que é que você acha dessa minha ideia de Flávio Dino para vice daqui a 4 anos. É claro que tem toda a gestão do Lula para rolar ao longo desses 4 anos, mas você sabe como é política. A gente também gosta de especular e analisar essas possibilidades, além de analisar o que está acontecendo agora. Enfim, vamos para a segunda parte. Eu sou André Teixeira Jacobino, no canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê na segunda parte do resumo.